Olá, pessoal, boa noite. Hoje esse programa está sendo gravado. Nós estamos falando do estoicismo e da natureza. E temos aqui como convidado o Caio. Tudo bem, Caio? Olá, obrigado. Obrigado por Bem-vindo. convidar-me e um prazer, como sempre, não? Segunda vez. Sobrevivemos a Segunda vez, olha primeira que vez. legal, hein? Segunda vez, um ano depois, né? Bom, quando as cidades-estado gregas caíram diante do Império Macedônio, as pessoas passaram a se ver como parte de uma grande unidade, um universo cosmopolita. Sócrates havia mostrado como a virtude leva à felicidade, e estoicos epicuristas cínicos buscam a arte de viver. Na época em que eu estudei filosofia, ela consistia em visualizar o pensamento do passado e, sim, de certa forma, trazer algo à mentalidade dominante. Mas agora, um sentido de urgência se impõe, e uma tese na estante da biblioteca parece pouco. Pesquisadores perguntam como a filosofia e o estoicismo em particular podem nos ajudar a considerar nosso papel quando se trata do colapso climático e o que devemos fazer a respeito? Como pensar outras formas de estar no mundo? Então eu peço que o Caio se apresente, por favor, e fale do lançamento do seu livro, Being Better, Stoicism for a World Worth Living In. Pois, é interessante, não? Agora posso dizer que sou autor de um livro que tenho em mente ajudar as pessoas de uma maneira diferente, não distinta. Eu não queria escrever um livro para dizer que se tu faz a mesma coisa que eu, vamos ter os mesmos resultados, porque isso não funciona. Por exemplo, sou um homem, uma mulher não pode fazer a mesma coisa, não pode dizer a mesma coisa dentro de uma reunião, por exemplo. Sou britânico, então tenho opções, que é alguém que não fala inglês bem, não vai ter. Então, queria construir um marco. E por que queria construir um marco? Como anteriormente ser um autor deste tipo de livro, eu pesquisei coisas de estoicismo, mas não como, por exemplo, o nosso amigo Aldo. Eu queria saber como podemos utilizar estoicismo hoje em dia para abrir a caminho de ter uma resposta de qual é a igualdade agora mesmo, de pensar, por exemplo, as alterações climáticas, ou climate breakdown, como eu gostaria de dizer, e não sabia ou não tinha possibilidade nenhuma de estudar este tipo de problema. Não existiu. Ainda estamos falando de como posso utilizar o estoicismo para melhorar a minha vida. Como eu vivo sozinho, sem ninguém, sem sociedade, sem problemas fora da minha sala, e achava que isso não tinha nada a ver com o estoicismo, porque o estoicismo não existe em um vácuo. Ninguém, ou quase ninguém. Então, eu queria... Ok, então o livro lançou nos Estados Unidos há uma semana, ou 10 dias, e foi algo diferente, não? Porque muitos livros deste estilo falam de como posso conseguir A, B, C, D, e que deveria fazer, quais são os passos. E este livro não é assim. Este livro não vai falar de que se eu faço este passo depois, outro passo, depois uma mais. Este vai fazer, não, eu sou uma pessoa, tenho a minha vida, tenho as minhas características, as minhas preferências. As minhas preferências não são iguais, obrigado, a ninguém. Então, dizer que se tu fazes a mesma coisa que eu, isso vai assegurar que tu podes ter os mesmos resultados. Por que não? Porque, por exemplo, talvez não gostes de falar tanto em espanhol, ou não gostes de falar inglês, ou não tens acesso que eu tenho só por ter a língua materna inglesa. Então, eu queria gerar um livro onde as pessoas podem fazer as perguntas importantes na sua vida. Porque temos uma expressão em inglês, dizer, tu tens de caminhar nos meus sapatos. Mas o tamanho do meu pé é diferente que o teu, não é? Então, se eu digo, tu tens de caminhar dentro nas minhas sapatilhas, ok, mas nossos pés não são iguais. Então, a pergunta é, o que precisas tu para fazer este caminho? Essa, para mim, é mais importante. Se tu vais melhorar a tua vida e vais construir um mundo onde vale a pena de viver, tens de fazer a tua maneira. E muitos destes livros dizem, não, tu tens de seguir a minha maneira, tens de copiar, tens de ter o mesmo jeito que eu. E assim talvez, se
tu centras muito, tu focas muito no que eu estou a dizer e copias o meu plano por completo, assim podes ter a mesma vida que eu. E em estoicismo não é assim. Estoicismo fala de contexto, de nossas decisões não existem dentro de só uma sala, também dentro da sociedade, uma sociedade brasileira, uma sociedade inglesa. Também tem a ver com o meu gênero, por exemplo, a minha sexualidade. E há muitas coisas importantes que estes livros não estão a responder. Então, como eu comecei a minha viagem dentro do estoicismo, no sentido de os paredes acadêmicos, eu podia construir perguntas, mas não vi as respostas, porque os meus amigos estão a construir o que diz Sêneca sobre algo que aconteceu há 2000 anos. E eu queria saber quais são os princípios de Sêneca que posso utilizar para melhorar a minha vida hoje em dia. Esse é como começou o livro e porque eu queria lançar um livro assim. Que interessante. Bom, temos que agradecer a Monique Mohenlenkap, que nos ajudou na divulgação, né? Jornalista, acho que ela é, né? Da editora. Bom, eu queria que você falasse um pouquinho do Jeremy Land, que é um autor que você cita, né? E ele vai trabalhar a questão dos valores e como esses valores podem alterar o futuro. Eu gosto muito do trabalho de Jeremy Land, precisamente porque não é exatamente igual que o trabalho de Harari. Harari fala muito de como chegamos a ter o mundo que já temos, as nossas crenças, as nossas atitudes, mas ele não fala muito do tema de espiritualidade, onde como construímos o mundo através dos padrões da natureza. Harari fala muito do mundo como se fôssemos algo fora ou excluímos por completo a natureza. E Jeremy Land diz, não, a nossa humanidade também é um produto, obviamente, na minha opinião, sobre o que está acontecendo na Terra, no mar, com os animais e com as plantas, porque nossa espiritualidade também tem a ver de como mexemos no mundo, como pensamos e como construímos nossas ligações entre nós, tu e eu, Afonso, e também as nossas ligações entre os nossos familiares, também dentro de nós próprios, e também da natureza. E como Harari só fala como se fôssemos uma humanidade que não existe quase na Terra, Jeremy Land diz que sim, ok, podemos tocar, como Harari toca um bocado este ponto, mas estamos completamente imersos, estamos mergulhados nesta realidade. E a fala de, por exemplo, de como na China, eles têm não centro de focam sobre como sou eu como pessoa, mas como sou eu dentro da sociedade. Ele diz que podemos aprender muito destas sociedades e também, para mim, nessa espiritualidade ocidental, não é só algo do indivíduo. Também o estoicismo fala da sociedade cosmopolitana. Sim, cosmopolita, né? Cosmopolita, obrigado. Vamos falar um pouquinho desse conceito de eudaimonia, que afinal era a grande busca. Sim, a eudaimonia, então, é um conceito necessitado. Muitas pessoas dizem que é. Para mim é uma viagem, uma maneira de chegar, uma chegada ao fim. E muitas pessoas dizem, então, hoje estás em eudaimonia, ou ontem estavas. Para mim é uma viagem, que muitas pessoas não chegam. E no estoicismo, nem sequer podes dizer que estás perto ou não perto. Se estás perto, não estás, não tens esse estado. Se estás perto de Miami ou de São Paulo, ainda não chega. Então, para mim, a eudaimonia é uma viagem comigo mesmo, não? Uma viagem que tem a ver com 4 virtudes: de coragem, justiça, autocontrole e sabedoria. E não existem em vácuo também, isso existem as nossas ligações. Então, como posso ser um homem sábio? Pois tenho de enfrentar problemas, não? E agir de uma maneira que
que posso dizer, ou outras pessoas dizem, isso é sábio, ou isso não é sábio. E justiça, por exemplo. Ok, posso ser justo comigo mesmo, mas a grande maioria de vezes eu mostro o mundo e a mim mesmo, que sou uma pessoa justa. Por quê? Porque há uma maneira justa quando falamos, quando comemos, quando caminhamos, quando estudamos, quando visitamos amigos, quando inclusive vamos a morrer, não? Eu posso agir de uma maneira de gritar às pessoas, diz que estou é horrível, que estou é ruim, que eu posso dizer que não vou doar o meu dinheiro a ninguém, que vai estar comigo para sempre. Essa é a nossa maneira de construir a caminho da eudemonia através de nossas ações. Porque se achamos que só podemos pensar de eudemonia, isso não é eudemonia em si. Por quê? Por definição, está um caminho construído de nossas ações e pensamentos. Porque a eudaimonia do Aristóteles seria uma vida plena, uma vida feliz, né? Alguma coisa. Você está dizendo que você está interpretando mais como um caminho, né? A partir desses filósofos, né? Bom, para mim, pessoalmente, sim. É um caminho, porque é um estado de felicidade. Mas o estoicismo diz que muitas poucas pessoas, só o sábio pode chegar a esse estado. Então, o estoicismo, falamos de como construímos o caminho passo a passo. E como dizemos, que cada pessoa, por exemplo, tem de fazer todo o possível para chegar à eudemonia. Mas a maneira de chegar é diferente. Por exemplo, um médico tem de ajudar uma pessoa de uma maneira diferente que eu. Então, imaginemos um médico que enfrentar com uma pessoa que está a sangrar muito, que quase está a morrer. Para ele ser justo, o que significa? Que utilizar as suas habilidades que a sanar esta pessoa. Se chego eu também, talvez não seja melhor que eu tento salvar a vida de uma pessoa, porque não tenho conhecimento. Então, talvez não seria nada justo que eu tento salvar a vida desta pessoa. Então, moralmente, nós temos, o médico e eu, temos de fazer algo, temos de fazer todo o possível para salvar esta pessoa. Mas a maneira que eu salvo esta pessoa é diferente, não? Porque eu não vou salvar uma pessoa doente se eu não sou médico, tentando muito fazer, eu não sei, cortar o pelo, ou dar-lhe algo para comer, toma isso, eu vou ajudar, eu vou mexer-te. O médico fala, não mexas esta pessoa, não sabes o que estás a fazer. Não, eu quero ser sábio, eu tenho de ajudar esta pessoa, tenho de ajudar esta pessoa. Sim, sabes como vais ajudar esta pessoa? Como? Não faz nada, não fazes nada, não toques nada, não faz nada, não farás nada. Shhh. Sossegado. Esse é esse estoicismo, porque o nosso caminho de eudemonia é diferente. A conhecimento. Por isso estou a dizer que os dois temos a mesma necessidade, como se chama, ajudar, mas a maneira de ajudar deveria ser diferente, porque a boa coisa para fazer depende de quem sou eu. Por isso, quando eu construí o livro, tinha em mente esta diferença. De se tu fazes a mesma coisa que eu, não vamos ter os mesmos resultados. E que possa ser justo para mim, pode ser injusto para ti. Não sei se consegues perceber. Sim, muito interessante. Bom, uma coisa que eu achei interessante no livro também, né, é que você está ampliando essa noção, né, que às vezes é vendida que a justiça no estoicismo seria uma coisa meio individual, meio individualista. Então, vocês colocam que, você e o Léo, né, que são os autores, a justiça tem a ver com que todos são filhos do Logos. Então, o que seria essa justiça vista sobre esse, como seria a justiça no estoicismo? Sim, a justiça é de como trabalhamos junto em equipa, não? De como podemos fazer algo bom para o mundo, porque muitas vezes nesse sentido de o mundo ocidental falamos de temos de ser justo para fundo, temos de ser justo para o Kai. E o estoicismo diz que é justo para mim, que é justo para o mundo. E muitas pessoas hoje em dia pensam, se é justo para mim, é bom para o mundo. E o estoicismo diz, não, que é justo para o mundo, é justo para ti. E se tu esqueces quem tu és, isso não vai ser bom. E de ser egoísta no estoicismo não é uma má coisa.
coisa, se tu tens na mente esta necessidade de quê? De alinhar-te com a natureza, porque é bom para a natureza, é bom para ti. E esse é egoísmo, porque estás a fazer em função de que tu queres ter uma vida melhor. Esse é o problema que temos hoje em dia, Afonso, acho eu, não? Que sempre pensamos de que é bom para mim, e depois, se eu sou uma boa pessoa, entre aspas, também é boa para a minha família. E também, talvez, se que eu posso também ser justo para o planeta. E isso é completamente ao revés em estoicismo. Não, que é bom para o planeta, é bom para a comunidade, é bom para familiares, e depois é bom para ti. Muito legal, muito interessante. Vamos falar um pouquinho do que seria essa arte de viver que os antigos buscavam tanto? Tem a ver com a virtude, com a felicidade? A felicidade, dependendo de que significa felicidade, não, porque muitas pessoas dizem que a felicidade é prazer. E em estoicismo, prazer não é muito importante, porque diz, ok, que é algo prazenteiro, que é algo que gostas, não significa que é algo bom, não? Que, por exemplo, eu gosto muito de chocolate. Eu posso comer muito chocolate, mas não significa que é bom para mim, não é saudável. Em estoicismo, nós não falamos de saudável sobre o meu corpo como pessoa, senão o corpo inteiro do mundo, da humanidade. Não? Então, uma coisa que me dá prazer é muito diferente. Ok, é bom se o chocolate me dá prazer, mas não é tão bom se tão bem tenho uma vida que não seja saudável. E eu sei que estou a falar de corpo aqui, literalmente, como eu sinto, se estou gordo ou não, mas no sentido de mundo inteiro, nós estamos a fazer muitas coisas que não seja nada bom como o mundo. Estamos a poluir o ar, destruir a terra, assegurar que as nossas gerações no futuro não têm futuro. E isso para mim é problemático, porque nós estamos a dizer, hoje em dia eu preciso de um carro maior, uma casa boa, mas a nossos netos, não, eles vão assegurar que tem uma vida no futuro, eles vão encontrar uma solução, porque agora o meu prazer é mais importante. E o estoicismo diz que não, que o teu prazer, sim, podes conseguir algo que tu tens prazer, bom, mas se tu vais destruir o mundo porque tu queres assegurar prazer, tu estás muito bem perdido. Nunca vais chegar à eudaimonia, porque não estás a agir de maneira humana, já perdiste a tua humanidade. E se tu perdiste a tua humanidade, estás a funcionar como uma besta, é diz que tu não és uma pessoa feliz. Se tu achas que tu sejas feliz, tu estás errado. Muito legal. Vamos falar de alguns personagens que você comenta no livro, né? O Zenão de Sítio e o Esfero, né? Você podia falar um pouquinho dos dois? Zinão é interessante, não? Porque muitas pessoas, quando estão a ler estes tipos de livros de como fazer a minha vida melhor, acham que se tenho dinheiro, vou ser a melhor pessoa, não? Que a minha vida vai ser correr excelentemente. Zinão diz que a maneira, quando eu perdi tudo, porque ele foi uma comissão, fez comissão, ele perdeu tudo num navio, diz que a altura que eu perdi tudo, foi o momento que ele conseguiu viver a vida que valia a pena. Então, é interessante, é completamente oposto de todos, ou quase todos os livros que vamos ler hoje em dia. Não de, se eu tenho mais dinheiro, o sucesso é que alguém pensa que sou importante. Eu imagino que Zenão chega a Atenas sem um total, não tem nada. Está como o lodo, um lama no cabelo, que está pobre, que a peste, o cheiro dele deve ser terrível, e está sentado ali e dizer, eu não tenho nada, eu perdi tudo, não sei se vou voltar à minha família, que sou eu, e não tenho nada, não tenho sucesso. Então ele começou a caminho de que é importante na vida, não? Ele estabeleceu que a felicidade não foi tão importante,
que estas virtudes que estamos a falar anteriormente, que era algo que deu a vida, que ele perdeu todos os bens e desde este momento começou a viver. E espero um dos seus alunos. Para mim, como Jonas, como da Bíblia, foi a primeira pessoa que sai da cidade, do seu conforto. Não tinha na mente, eu queria ficar em Atenas, eu queria sentar na escola, e vou ter os meus livros, e vou ser o melhor histórico de sempre. Essa não foi a sua ideia. A sua ideia foi como posso levar o conhecimento a outras pessoas, como posso apresentar a vida que vale a pena. Ele decidiu, desde muito jovem, que queria viajar, queria partilhar informação, queria dar a outras pessoas oportunidades. E muitas pessoas, por exemplo, acham que Esparta, como se diz em português, espartanos, eram pessoas ferozes. E é certo, eram ferozes. Eu não queria lutar com eles, ninguém queria lutar com eles. Mas eram ferozes por quê? Porque tinham em mente a bem comum, que estamos a falar antes. Eles eram tão poderosos porque não existiam como pessoa, como indivíduo. Eles existiam para o povo. Estoicismo e Esparta tinham muitas ligações, porque desde o princípio, se não percebiam que Lycurgus, que foi o mito de Esparta, tinha também estes valores de justiça para quem? Para o povo. Coragem para quem? Para o povo. Que sabedoria em função do indivíduo não foi nada sábio. Por que não? Porque ele diz que a sabedoria era para quem? Para o povo. Então, isso foi muito importante, que estoicismo e Esparta tinham estas ligações. Mas, como depois do tempo, perdeu sentido. Por quê? Porque um grupo de pessoas, oligarcas, tinham em mente que o sucesso foi, outra vez, ter mais bens e mais dinheiro. E eles perderam o seu espírito de lutar. Inclusive, os jovens dizeram: quem sou eu? Não tenho nada, nem sequer posso aceder à terra. Eles perderam tudo. Por quê? Porque estavam confundir os valores importantes do povo com os valores de eu sinto melhor quando tenha dinheiro, felicidade. Então, Esfero e Cleómenes trabalharam juntos para restabelecer o espírito espartano, restabelecer as virtudes, restabelecer que o mito não foi só um mito, foi algo mais importante, foi uma ideia de como era ser uma boa pessoa, um bom espartano e um bom histórico. Ou seja, você falou do rei, né? Do Desculpa, rei espartano. Sim. Bom, você comenta sobre a Chimamanda Adichie. Eu gostei muito porque amanhã vamos falar dela aqui, né? E cita ela como uma das pessoas que traz narrativas que procuram examinar percepções pessoais e sociais. Podia falar um pouquinho de por que você colocou sobre ela no livro? Acho que gostaste muito de capítulo 7, não? Que isso foi de Esparta. Também para mim foi uma pessoa que está a questionar a realidade, não? De não aceitar as mentiras ou inclusive as palavras dos demais. Ele diz que ele queria construir a sua própria história. E para construir esta própria história, ela começou a ler os livros da minha infância, inclusive. Mas ela não atacou estes livros, porque hoje em dia, não sei se tu estás a notar, mas a sociedade diz que é como estes livros antigos de personagens brancos, não, de colonialismo inglês, esses são tão maus, não tem nada a ver, não é útil, vamos tirar tudo, vamos queimar tudo. Ele diz, não, eu utilizo estes livros para melhorar a minha maneira de pensar, de ter as palavras que eu precisei, mas depois construir em cima algo ainda mais bonito, não? É dizer, a minha história.
É dizer, que ela utilizou algo que não foi, hoje em dia, não achamos que é tão bom como antigamente, para liberar a sua mente das mentiras. Por exemplo, ela está a falar de que ela queria muito beber cerveja em inglês de uma bebida inglesa que nunca podia beber na Nigéria. Ela queria ver neve, que nunca ia ver em Nigéria. E achava que, ok, tenho em mente uma visão, mas não é minha. Então, este capítulo, em particular, está a falar de tu tens de construir o teu próprio caminho, tu tens de perceber quem tu és, quais são os teus valores. Tu podes aceitar ou inclusive, caminhar fora, rejeitar outras ideias, mas não é de destruir tua história, mas de construir em cima. Então, eu gostei muito de Chimamanda, porque ele diz que quando já percebes quem tu és, tu ficas livre. Tu ficas livre porque tu ficas contente. Esta felicidade que estamos a falar, Afonso, atual, na minha opinião, é felicidade de saber sou Kai, sou inglês, tenho esta identidade, não tenho medo da minha identidade, mas não tenho medo também de mudar da minha identidade ou abrir a nossa identidade. Eu gostei muito do seu exemplo, porque achei que ela não queria cair sobre essas que eu odeio ao meu passado, ou quero tirar fora todas as pessoas que estão na parte do meu passado. E gostei também porque ela está a ação de abrir o seu caminho, ela está a abrir caminho para os demais. Porque uma vez que tu vês, tinha uma voz poderosa, também tu achas que outras pessoas como ela têm também esta voz. Legal, e no livro dela ela cita até autores ingleses e tal, né? Bom, existe uma espécie de preconceito, né? Se vende um estoicismo assim meio fast food, né? Que seria assim, protestar não é estoico, né? Uma espécie de egoísmo assim estoico. Queria que você contasse o que seria, por que isso é um preconceito no estoicismo, sobre o estoicismo. Pois é, na minha opinião, de alguma maneira, é preconceito porque muitas pessoas estão a utilizar o estoicismo como se fosse fast food, como se fosse algo que posso utilizar só para melhorar a minha vida e esquecer dos problemas demais. Porque dizer, vou fechar os meus olhos, porque eu sinto uma pessoa muito mais calmada. Eu não vou preocupar-me sobre ações climáticas, por exemplo, porque está fora do meu controle. Para mim, é preconceito que nós, na comunidade, tu e eu, tu menos que eu, porque nós somos diferentes, de trabalhar, dizer, por que estamos a fechar os olhos o dor dos demais? Ok, não é meu dor, mas é justo? Porque nós estamos a fazer estes tipos de perguntas, só estamos a dizer, eu quero sentir mais calmado, eu quero saber que é importante na minha vida, quero ser mais, crescer a minha resiliência. E essa sim é uma parte, para mim é a parte mais fácil, não é a parte mais fácil, dizer, ok, agora eu sinto mais calmado, agora estou tranquilo, agora as coisas do meu chefe não são tão importantes, que não tenho tanto dinheiro, agora sinto melhor. Mas o estoicismo não convida-nos para pensar nisto. Se eu sinto mais calmado no estoicismo, ok, como agora tenho mais espaço mental, o que eu vou fazer? Em lugar de ser estressado, agora tenho espaço mental para quê? Para, minha opinião, lutar contra as injustiças. Mas na minha comunidade, estoicismo contemporânea, nós temos a dizer, ok, já tenho espaço mental e vou ver a televisão. Ou vou sentar muito mais feliz quando eu tomo cerveja com os meus amigos. Isso não é estoicismo, isso é epicureanismo, de sentar no meu jardim como um vinho e sentir muito mais tranquilo e fechar a portal e esquecer o mundo que existe fora. Isso nunca tinha sido um estoicismo. Uma vez que tu sabes que tu é quem tu és, que tens
plenamente tua identidade, que já tens espaço mental para pensar das coisas que sim são importantes, que é a próxima pergunta, que é importante e que posso fazer? Muitas pessoas dizem, já não posso fazer nada, e nem sequer fazer uma pergunta, que posso fazer e por quê? Ou por que não? Então, eu ouvi, por exemplo, muitas pessoas na minha comunidade dizer que o estoicismo não tem nada a ver com mulheres. E eu estou como? Por que temos esta opinião? Porque todos os estoicos são homens. Quando estamos a falar de Esparta, uma mulher asiática muito importante. Inclusive, as pessoas que podem fazer algo, não nem sequer tomam tempo para ler, para fazer a reflexão de que significa se, por exemplo, sou um professor e os meus alunos ainda estão a pensar que estoicismo não tem nada a ver com mulheres. Não tenho culpa, não estou a escrever nos meus livros que não tem nada a ver. Não estou a encorajar as pessoas a pensar assim. Então, a coisa estoica é ignorar este problema? Para mim, não. Para mim, como professor de estoicismo, eu tenho de corrigir. Eu tenho de corrigir e tenho tempo e espaço mental porque não estou preocupado, por exemplo, sobre o meu tenure track. Não é se eu não tenho controle sobre o que os meus chefes pensam de mim, não posso investir tanto tempo em fazer eles pensar melhor em mim, porque isso é contra de meu controle. Então, isso para mim que faz estoicismo e perdemos a mensagem quando fechamos os olhos ao sofrimento dos demais. E também, bom, isso nos leva a ouvir mais, né? Descobrir o que as pessoas querem falar, né? E saber como a gente pode misturar, né? O que a gente tem a oferecer e o que as pessoas precisam falar e querem falar. Bom, temos as 4 virtudes, né? E você coloca no texto assim, refletir sobre essas 4 virtudes nos leva para longe da estrada principal pavimentada do desejo materialista. Isso me faz pensar que, bom, desde a antiguidade já existe essa coisa da ambição, né, da acumulação, da cobiça, né? Fala um pouquinho, então, como que você fez essa relação? Onde que aparece isso do desejo materialista que você fez uma relação com os dias de hoje? Sim, muitas pessoas dizem que de ser materialista é algo novo, não? Que é muito engraçado porque Sêneca é um exemplo ele diz que é algo indiferente, mas mesmo se a sua casa não é algo pequenina. Então, nós temos sempre a opinião de moderno e é possível que muitas mais pessoas tenham mais coisas de anteriormente, não? Porque na época de Sêneca, talvez havia 4 pessoas que tinham muitos bens e muito dinheiro e o resto eram escravos ou quase morrer de fome. Mas, na minha opinião, nós investimos muito nos nossos bens porque fala da nossa identidade a fundo, não? Por exemplo, se eu gosto muito de futebol americano, talvez tenho livros de futebol americano. E eu podia emprestar estes livros, mas também eu gosto de partilhar a minha identidade e focamos muito sobre a nossa identidade. Toda a roupa, todos os bens que temos é uma reflexão de nós. Não? E o estoicismo não diz que temos de tirar no lixo as coisas, não. Diz que pensa bem quem tu és e se precisas destes bens. Por exemplo, hoje em dia, estou a vestir com algo que está exatamente de Jacksonville Jaguars, que fala de quê? Que gosto de futebol americano. E que eu gosto muito desta equipa. Nós não pensamos nisso, sempre, especificamente no Brasil, falamos muito de roupa e identidade. Vocês pagam muito mais para Levi, jeans de Levi, vocês pagam muito mais que qualquer outro grupo de pessoas no planeta. Por quê? Porque vocês não, eles. Vocês pagam muito. E em Inglaterra, ok, Levi é importante, mas não é mesmo assim no Brasil. Então, é uma questão de, quando começas a ver quem sou eu, por que preciso tanto? Sim, é uma reflexão de status, não é? Acho eu. Algumas pessoas não tanto, mas
inclusive eu quero mostrar que sou melhor que meus vizinhos, que tenho mais, que o carro é melhor. E isso é algo que eu vi na Colômbia e eu fiquei, sabe, atuado um pouco. Como é possível que na Inglaterra não é tão importante estes bens? Porque para nós é tão comum ter um par de Levi que agora não significa nada. Se algo é estranho, algo de luxo, eu posso dizer, olha o dinheiro que tenho, mas na Inglaterra é que, ok, bom para ti. Então, não é esta pressão de fazer compras, não é pressão de guardar coisas que não precisamos. Então, para mim, os bens, não vamos esquecer de bens até que sentemos cômodos em nossa identidade. Bom, nós temos no estoicismo, claro, né, essa diferença entre as coisas sobre as quais eu posso agir e as coisas sobre as quais eu não posso agir, né? E no seu livro você vai dizer assim: podemos nos esforçar para fazer as escolhas certas pelos motivos certos. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da escolha. Sim, nós temos escolhas. Inclusive, o estoicismo diz: quando não tens ou achas que não tens, já tens. E não dizer que nós somos iguais. Afonso e eu temos as mesmas escolas, não. Ou que temos os mesmos números de escolas, a mesma quantidade de escolhas. Mas toda escolha é minha. Inclusive que acho que não é minha. Eu tenho completamente controle sobre os meus pensamentos, as minhas ações. E quando eu posso fazer a coisa certa para a razão errada, dizer que eu quero ajudar-te, que é bom, porque acho que tu vais dar-me dinheiro, por exemplo. Então, eu posso fazer a coisa certa, mas não é justa se através desta ação estou a fazer, se eu faço algo bom, que é bom, para Afonso, e eu sei que ele pode dar-me algo que é indiferente, que não tem nada a ver com as virtudes, eu estou a fazer a boa coisa, mas para a razão errada. Então, estou a fazer a coisa certa, mas não é que estou a construir a minha caráter em sentido de uma caráter justa, porque através desta ação é algo diferente, não? Também eu posso fazer a coisa certa por acidente, não? Porque nós os dois temos a mesma visão, a visão funciona, mas também nossa atitude não é certa. Então, é dizer que tu podes fazer a coisa mal ou bom, mas fazer bom no sentido de eudaimonia, tem de fazer uma razão certa. Não sei se percebes o que estou a dizer. Sim, sim. Interessante essa questão da escolha, né? Bom, no final você vai dizer assim: a felicidade está em viver virtuosa e harmoniosamente com aqueles que nos rodeiam e o planeta. Então, temos aí esse conceito de felicidade, vamos dizer de novo, de virtude, né? Então, queria que você falasse um pouquinho aí dessa questão do planeta, né? Como que você vê essa questão de viver de modo harmonioso com o planeta? Sim, hoje em dia é muito triste, não? Estamos a ver que a biodiversidade está menor que antes, que estas árvores estão a queimar. E nós, quando focamos nossa sociedade sobre humanidade e esquecemos da realidade que nossa humanidade precisa de mais de nós, acho que não vamos viver uma vida que vai valer a pena. Como vai valer a pena se eu tenho, por exemplo, eu sinto um sucesso, tenho mais dinheiro, e sou uma pessoa justa no sentido que ajuda outras pessoas, talvez, enquanto que os rios não têm peixe, que o ar não podemos respirar bem, que as nossas crianças têm asma, por exemplo. Para mim, muitos destes livros que focam sobre ser uma melhor pessoa esquecem por completo que nós precisamos desta harmonia do planeta. Porque, senão, acho eu, estamos perdidos. Estamos focados estamos a fazer a coisa certa dentro de um vácuo que não é real.
porque que é bom, às vezes, nesta nossa mentalidade errada, que é bom para a humanidade, não tem nada a ver com a Terra, não tem nada a ver com o planeta. Para mim é ao revés, não? Nós, se cuidamos, somos capazes de pensar além de nós, vemos uma comunidade de seres vivos que vale a pena salvar, não porque temos de ser boas pessoas, não porque essa é a coisa certa para fazer, não? A nossa bem-estar espiritual, mental e física precisa de que todas as ligações que faz a Terra funcionem, que nós trabalhamos em função de sanar e curar o planeta, não de como geramos mais dinheiro ou fazemos felizes mais acionistas que hoje em dia estamos a fazer. E acho que é muito triste que temos livros de ambiente, que só fala de ambiente, ou temos livros de como é ser um bom ser humano, ou como é ser um bom empreendedor de negócios. Para mim, esta ligação é tão esquecida, que não sei o que seria a resposta. Tentei fazer perguntas, Afonso, mas não tenho respostas, porque eu posso fazer a minha parte, não? Mas todos nós temos de trabalhar juntos. E para mim, a única maneira de fazer isso funciona e ter visão cosmopolita. Cosmopolita, sim. Sim. Bom, estamos, claro, falando, então, de uma espécie de visão de mundo que levou um ataque à natureza, né? Que avançamos sobre a natureza, fomos buscar os vírus lá onde eles estavam, né? E isso gerou toda essa crise, né? E já gerou antes e agora gerou essa e pode gerar no futuro, né? Queria que você falasse um pouquinho quais as reflexões, porque enquanto você estava escrevendo o livro, estava tendo tudo isso, né? Então, e vocês falando sobre comunidade, né? Que tipo de pensamento trouxe para vocês essa situação da pandemia frente ao que vocês estavam escrevendo? Sim, estamos a trabalhar o último capítulo em plena pandemia, não? Achava que foi o momento de parar, não? De pensar em conjunto como era ser humano. E, por desgraça, em parte, estamos a perder isso, não? Porque estamos a fazer obrigadinho, mas não estamos a fazer nada para ajudar os médicos, os enfermeiros a ter uma melhor vida. Dizemos que as pessoas são mais poderosas que nunca, mas não vamos ter nenhum cêntimo para que eles possam ter uma vida digna. Esse é o problema que eu tenho, quando falamos de dignidade, falamos sempre de nossa dignidade. Eu tenho o direito de ter, e não falamos de tenho as obrigações. Estoicismo fala de obrigações. Que obrigação tenho? Não? E isso foi algo importante para mim, porque ainda assim, na nossa comunidade, falamos de direito, ou eu sinto feliz, ou que eu não de que posso fazer, que posso trazer à mesa. Ainda estamos a falar na comunidade, como somos muito jovens no sentido da comunidade, de que estoicismo posso fazer para mim. Agora eu sinto como eu sou JFK, não é que posso fazer para estoicismo, o que posso fazer à mesa, não só o que posso comer de mesa, não? Isso é importante para mim e algo que reflexionei, inclusive quando falamos de que é diferente, ou diferentes em sentido de indifferent em estoicismo, que falamos de, ok, eu sei que isso é indiferente para mim, que ser um escravo, por exemplo, é indiferente para mim, mas não falamos de se eu sou dono do escravo, o que significa. E muitas pessoas dizem que hoje em dia não existe no mundo ocidental, e eu pergunto, você tem Amazon Prime? Você tem esta necessidade de comer chocolate como eu tenho, pois as crianças hoje em dia estão a trabalhar nisto, não? Então eu tinha de enfrentar as minhas dissonâncias cognitivas, e tenho muitas. E achei que não tinha tantas. E foi difícil, não? Porque eu queria dizer, eu tento ser um bom exemplo. Mas quando estava a avançar o livro, comecei a dudar, não, a minha sabedoria, dizer que eu estou tão longe do sábio,
Por quê? Porque eu sinto que um dia, não tinha um dia que eu queria ter, sem que dizer, eu quero isso, eu sei que não deveria ter roupa tão barata, mas eu sei que o chocolate não é bom para a comunidade brasileira, por exemplo, mas eu sei que isso foi uma maneira de pensar, não? Que eu não queria mostrar às pessoas que eu sou o exemplo para seguir, que não sou. Só que eu tenho algumas perguntas que eu acho que podia chegar a ajudar outras pessoas. Por isso não queria dizer, se tu sigas o meu caminho, tu vais ser melhor. Porque talvez o teu caminho é melhor que o meu. Essa foi a coisa que eu tenho de engolir. Foi difícil. Que bom. Bom, queria saber se o livro vai ser traduzido para o português, como que as pessoas podem adquirir, quem quiser. Já está Fazemos figas. Não sei, de português, isso depende de vocês, de facto. Não tem nada a ver comigo. Tem a ver de se é um brasileiro que está trabalhando a editora que vocês aprendem neste tema. Então, por desgraça, agora que a única maneira dentro do Brasil de adquirir este livro é através da Amazon. E como estamos falando antes, é difícil para mim, não? Porque eu sei que há umas coisas que eu não estou de acordo. Eu estou a falar com a minha equipa sobre outras possibilidades, mas até que alguém que traduzir o livro, dizer alguém profissional que adquirir livro dentro da sua casa editorial, é quase impossível dizer outra coisa que a Amazon. O livro já foi lançado nos Estados Unidos ou no Canadá? Sim, na Amazon.com e acho também de .co.br, também tu podes conseguir no Kindle. Diria eu que com este navio de Suíça, talvez é melhor que tu compras de Kindle, não? E há algumas opções, e as pessoas têm Kobo também, acho eu que sim, se pode comprar também. Legal, Kai. Então, vamos fazer uma síntese aí final. Que palavras finais aí você gostaria de deixar para o público brasileiro? Eu só tenho uma pergunta para ti, de facto. Posso fazer a pergunta? Só uma coisa que tu aprendeste do livro, só isso. Que coisa, ou que fizeste repensar a tua realidade? Eu gostei muito, achei um livro gostoso de ler, fácil de ler, assim. E gostei muito dos exemplos históricos, já que eu sou historiador, né? Acho que é isso. E acho que tudo isso faz a gente repensar, né? Faz assim, acho que, na verdade, todas as histórias, né? O livro tem uns detalhes, né? Até mesmo sobre Esparta, coisa assim que eu já tinha ouvido falar por cima, mas ele tem esse gosto muito divertido da narração, e eu acho que tudo isso faz a gente pensar, assim. Para mim, como eu falei no início do programa, eu acho que a grande diferença, que é uma coisa que o Aldo fala também, né? É isso, a filosofia foi ensinada para nós como algo do passado, né? Que era de mau gosto tentar aplicá-la, né? E eu acho que é uma reflexão interessante, né? Como a gente pode, claro, trazer isso, né? Que é o arcaico, e ver que estamos num mecanismo aí, né? Romper os hábitos. Kai, então eu agradeço muitíssimo a sua presença. Falamos em breve aí. Uma boa noite para você e uma boa noite para todos que estão assistindo aí. Obrigado. Uma